Hoje eu quero falar com vocês sobre... Não é aqui. É aqui. Esse tema, tesouro em vaso de barro. E acredito que Deus tocou no meu coração para falar sobre esse tema, quando o sobrenatural é visitado, quando o natural é visitado pelo sobrenatural de Deus. E nós vamos passar aqui algumas semanas falando sobre esse tema, tá bom? Eu queria ter mais uma palavra de oração, pedindo a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que Deus, de verdade, mais uma vez, possa ministrar o mais íntimo do nosso ser, porque, irmãos, eu acredito que o momento da pregação da palavra de Deus é o momento de ministração profunda do Espírito de Deus no nosso coração. Eu acredito que mesmo naqueles dias onde o pregador, como a turma diz aí fora, não manda muito bem, né? O Espírito Santo, que é tão interessante, ele faz uma coisa tão tremenda, que é pegar mesmo as palavras mal empregadas, consertar no ar e aplicar a palavra que ele quer no nosso coração. Eu acredito com todas as minhas forças nisso, que esse é o momento onde Deus fala, que esse é o momento onde o Espírito Santo ministra o nosso coração, trazendo consolo, trazendo motivação, trazendo força espiritual, vigor espiritual para as nossas vidas. Então, um momento como esse, que é o momento da pregação da palavra, não pode de forma alguma estar desassociado da oração. Nós temos que orar. Eu preciso de oração, como sendo este que vos fala, que vai ter o privilégio e a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Eu preciso de oração, mas você também precisa de oração. Olha, você traz um mundo aqui para dentro. Eu sei como é a tua semana. Eu sei de muitas coisas que você vive, dos problemas que você tem, das lutas e batalhas que você trava lá fora. E vocês não têm noção, ou talvez tenham noção, é bem verdade, que quando você senta aqui, muitas vezes o teu corpo senta, mas a tua alma e o teu coração não sentam. E o que acontece é que até você conseguir parar e chegar ao ponto exato de estar preparado para receber a palavra de Deus, quanta água tem que rolar para isso acontecer? Você senta aqui, mas a tua cabeça está na conta que você tem que pagar amanhã, na luta que você está vivendo lá fora, a luta dentro da sua casa, o problema no trabalho amanhã, as cobranças que você já tem para a semana que se inicia hoje. Eu sei que isso acontece. Então, além de um exercício que nós precisamos fazer, um exercício de disciplina pessoal, de sentar e nos desligarmos completamente de tudo. É por isso que eu queria dar uma dica para você. Sentou aqui ou entrou aqui, a primeira coisa é desliga o celular. Não deixa o celular tocar. Aliás, uma boa oportunidade para você verificar se ele está ligado agora, né? Não deixa tocar, porque às vezes acontece, você esquece. Mas muito pior do que tocar, e a gente até entende quando toca, é você atender. Sabe por quê? São tantas lutas e barreiras que existem para você chegar até aqui. Para você, eu conversava com uma pessoa outro dia, ela falou: pastor, você não tem noção a luta que eu vivo todo domingo para chegar na igreja, dentro de casa. Cônjuges não crentes, não conhecem o evangelho, não entendem esse negócio de estar todo domingo na igreja. É complicado. E aí, é um exercício inicial, pessoal seu, meu, da gente se desligar completamente, pelo menos nesse momento, de tudo que está lá fora. Mas mais do que isso, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito começar a preparar o nosso coração, esse solo árido muitas vezes, que somente o Espírito de Deus pode transformá-lo num solo fértil, que vai receber a semente da palavra e vai fazer com que essa semente possa germinar e produzir frutos gloriosos para a glória de Deus, é claro. Ok? Então eu queria orar por mim e por você mais uma vez nessa noite. Pai, obrigado por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença mais uma vez. Obrigado porque o Senhor é bom e foi a tua bondade que nos trouxe até aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor também conhece o nosso coração, sabe das lutas, das dificuldades, dos problemas, das alegrias, das vitórias. O Senhor sabe de tudo, tudo que se passa dentro da gente, Senhor. E nós estamos aqui para mais uma vez ouvirmos a tua palavra, para interagirmos com ela. A minha oração por mim inicialmente é para que o Senhor me dê graça, me dê unção. Deus, eu sou totalmente incapaz, eu me considero, me reputo totalmente despreparado para transmitir a tua palavra para o teu povo, Senhor. Sou um pecador miserável, como todos que estão aqui nessa noite. Mas Deus, eu conto com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Eu conto, Senhor, desesperadamente com a tua unção.
Eu não ouso, Pai, falar quaisquer palavras por mim mesmo ou de mim mesmo para a tua igreja nessa noite. Fala por mim, Deus. Que eu seja a tua boca nessa noite, não seja eu, Senhor. Eu não tenho nada para transmitir para o teu povo nessa noite. Estou completamente vazio, Senhor. Eu não tenho, Pai, como transformar vidas. Eu não tenho como produzir frutos espirituais na vida dos meus irmãos. Mas o Senhor pode fazer isso. Por isso, prepara o coração do meu irmão também. Pai, que o Senhor possa iluminar cada mente, cada coração nessa noite. Deus, que o Senhor possa fazer com que cada palavra seja ministrada ao coração dos meus irmãos e que nada palavra se perca aqui nessa noite, Senhor. Mas que haja, Senhor, o teu sobrenatural aqui entre nós. Que o Senhor ministre o mais íntimo do nosso ser. Que essa palavra, Senhor, faça de nós homens e mulheres mais crentes, mais fiéis ao Senhor, mais desejosos, Pai, de se santificar, Senhor, mais desejosos, Pai, de viverem na tua presença, homens e mulheres, Senhor, que sintam cada vez mais o desejo de te buscar, de te conhecer, de te servir e de fazer diferença nesse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, faz assim na nossa vida. Nós contamos com a tua graça, com a tua misericórdia nessa noite. No nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tesouro em vaso de barro, quando o natural é visitado pelo sobrenatural, é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Queridos irmãos, como é interessante o fato de que o homem, ou a humanidade em geral, ela vive uma espécie de paradoxo. E esse paradoxo é muito claro e fica muito estampado quando a gente olha para a nossa própria vida, ou quando a gente olha para tudo que acontece ao nosso redor. É interessante porque quando olhamos para a nossa vida, e quero frisar isso, e olhamos, para o mundo em geral, nós vemos que o ser humano, ele é capaz tanto de fazer coisas belas, como fazer coisas feias. O mesmo ser humano que é capaz de ter uma atitude generosa de manhã, ele consegue no meio da tarde ser profundamente egoísta. O mesmo ser humano, ou os mesmos homens, por assim dizer, que construíram hospitais, bibliotecas, que construíram universidades, que são fontes do saber, por assim dizer, esses mesmos homens ao longo da história foram capazes de produzir 2 grandes guerras mundiais, foram capazes de construir câmaras de gás, centros de extermínio em massa, foram capazes de fazer tantas coisas feias. É impressionante como que beleza e feiura, eles ou elas, esses 2 elementos, conseguem habitar dentro de um mesmo ser. É interessante porque no ser humano nós encontramos dignidade e depravação. Nós encontramos virtude, mas também encontramos pecado. Nós encontramos beleza, mas nós encontramos feiura. Aí talvez você possa estar tentando lembrar de pessoas ou de nomes que você ao longo da sua história se deparou com esse paradoxo. Mas eu queria dizer para você e frisar mais uma vez que isso acontece na sua vida todos os dias. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós somos capazes de cometermos os atos mais belos, mais nobres, mais generosos, mas também nós somos capazes de fazermos ou cometermos as piores atrocidades. Eu já falei isso, mas eu tive um professor de direito penal, época da faculdade de direito, que ele dizia, não era cristão, mas ele dizia que todo ser humano é um homicida em potencial. Apenas o que vai distinguir, às vezes, pessoas, serão as condições nas quais essas pessoas foram colocadas. Algumas foram colocadas com determinada condição, essa condição possibilitou, fez com que esse potencial homicida pudesse se aflorar ainda mais nessa pessoa, e outros não. Falando sobre esse tema, C.S. Lewis fala o seguinte: honra, falando sobre a imagem e semelhança de Deus no homem, honra suficientemente grande para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida, e também vergonha suficientemente grande para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra. C.S. Lewis falando da imagem e semelhança de Deus no homem, e falando que esse mesmo homem que herdou, que foi colocada nele essa imagem de Deus, ele é capaz de desfrutar de honra
que faça com que ele possa erguer a cabeça e olhar qualquer pessoa nos olhos, mas também pode fazer com que o maior imperador da terra curve os ombros de vergonha por conta das suas atrocidades. Esse é o paradoxo humano. Essa ambiguidade, essa ambiguidade, ela marca a natureza humana. Essa ambiguidade tem a ver com a minha vida e com a sua vida. E quando eu decidi falar sobre o tema tesouro em vaso de barro, eu lembrei muito da minha vida em muitos aspectos. Eu lembrei muito de pessoas que convivem comigo todos os dias. Eu lembrei da minha casa. Eu lembrei da minha igreja. Eu lembrei de pessoas. Eu lembrei de personagens bíblicos. Interessante, porque Marcelo pregava aqui de manhã sobre Abraão, falando sobre os 4 estágios da vida do Abraão. É interessante porque nós sabemos que Abraão foi um desses homens paradoxais, por assim dizer, que teve estampado muito claramente na vida dele o paradoxo. Mesmo Abraão, que foi o pai da fé, ele teve condições de duvidar daquilo que Deus ia fazer, duvidar da promessa de Deus, e mesmo assim foi considerado o pai da fé. Mas eu não vou falar sobre Abraão, mas para falar sobre esse paradoxo humano, para falar desse potencial que o homem tem, tanto para a beleza, para a criatividade, para as coisas belas, para a generosidade, mas também o potencial para o mal, eu escolhi um outro personagem. E o personagem que eu escolhi para falar sobre esse tema, ou essa série que nós vamos ver aqui ao longo das próximas semanas, foi Sansão. E o nome Sansão por si só já nos dá a ideia. Quando nós olhamos para a vida dele como um todo e olhamos para o nome dele, nós vemos também muito claro esse paradoxo, porque o nome Sansão significa pequeno sol. Sansão foi alguém sonhado pelos seus pais, foi alguém que foi sonhado ali pelos seus genitores, e o Sansão, quando chegou na sua família, havia uma expectativa, e Deus o chamou para isso, como vamos ver daqui a pouco, para ser o libertador de Israel. Então imagina só, Deus... Vamos falar sobre isso também. Deus faz uma promessa, Deus levanta um homem, o nome desse homem é Sansão, que significa pequeno sol, mas quando nós olhamos para a história do Sansão, o que nós vemos é que Sansão, ele até se tornou um herói. Ele se tornou um herói. Entretanto, a vida de Sansão foi uma vida totalmente distante de um ideal de Deus. Se você fala de santidade e levar em consideração os aspectos que envolvem uma vida santa, o que nós vamos perceber é que Sansão não foi um homem santo. Quando você fala de virtudes em geral, e você olha para a vida do Sansão, o que você percebe é que a vida do Sansão está muito longe de ter sido uma vida virtuosa. Mas esse mesmo homem que carregou em si tantos paradoxos, tantas contradições, ele foi escolhido por Deus para fazer uma grande libertação, começar uma grande libertação no povo de Israel, no povo de Deus. Agora, nós vamos gastar algumas semanas com Sansão, mas hoje especificamente, eu quero falar com você sobre consagração. Nessa primeira mensagem dessa série, eu quero falar sobre consagração, enchendo o vaso com tesouro. Vou começar a falar sobre consagração hoje e vou terminar no próximo domingo. Mas por hora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes 13. Nós vamos ler alguns versos que vão nos ajudar nessa noite a entendermos um pouco do propósito de Deus para a nossa vida no que diz respeito à consagração pessoal de cada um de nós. Juízes 13, nós temos na projeção, se você não tem Bíblia, tá bom? Você pode acompanhar ali comigo. Mas se você preferir abrir a sua Bíblia, eu vou dar um tempo para que você possa encontrar o texto aí na sua Bíblia. Juízes 13. Assim nos diz a palavra de Deus nessa noite. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você é estéril. A ela ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho.
Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. O homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou. Sim, disse ele, perdão. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaria que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra. Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse a mulher, pois vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Só até aqui. Queridos, creio que a história dos juízes é conhecida de muitos de nós, mas vale a pena nós lembrarmos rapidamente aqui. Israel havia entrado na terra prometida. Deus havia libertado o povo de Israel depois de 400 anos lá no Egito. Ficaram como escravos, padecendo, sofrendo nas mãos de Faraó, até que Deus levanta o Moisés, e o Moisés liberta o povo daquela escravidão. Eles passam 40 anos no deserto, por conta da desobediência, da incredulidade, dos seus pecados, e Deus tratando, sarando a vida daquele povo, até o momento que eles, enfim, entram na tão sonhada terra, na prometida terra de Canaã, terra que mana leite e mel, terra que Deus havia prometido a Abraão lá atrás. É interessante porque quando a gente vai lá para o texto de Josué, tem um episódio interessante que Josué vai falar assim: olha, quanto a vocês eu não sei, já idoso,
depois de ter introduzido o povo na terra prometida, Josué vai dizer assim: olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É interessante porque a história passa, o tempo passa, e quando o povo entra na terra prometida, tudo aquilo que o Josué havia orientado o povo não fazer, o povo fez. O povo se envolveu, os homens se envolveram com as mulheres da terra, começaram a adorar os deuses das mulheres, começaram a fazer as coisas que aquelas pessoas faziam, e aquilo que Deus havia prometido por meio dos seus profetas ali naquele contexto, Deus cumpriu. Porque o povo se envolveu com os deuses, se envolveu com aquele povo dentro da sua própria terra, e eles acabaram escravizados no local que Deus havia dado para eles. E uma coisa que chama a atenção é que o tempo dos juízes foi um tempo onde Deus, por pura misericórdia, toda vez que o povo se desviava de Deus, adorava outros deuses, Deus levantava um juiz, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para fazer o quê? Para julgar o povo, levar o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro e fazer com que esse povo pudesse ser liberto mais uma vez. Foram aproximadamente 300 anos de alguma forma, desse processo de libertação, escravidão, libertação, escravidão. O povo de Deus, na sua própria terra, já que Deus havia dado para eles, viveu por 300 anos aproximadamente esse processo. Libertação, escravidão, libertação, escravidão. E esses homens e mulheres se chamaram juízes de Israel nesse contexto. Foi um período que antecedeu ao período dos reis, quando Deus, seguindo até um clamor do coração do povo, levantou reis em Israel para conduzir o povo. Então foi um período onde a nação precisava que esses juízes julgassem o povo para dar uma espécie de ordem, de organização e libertação para eles. E meus irmãos, o Sansão, ele foi um desses juízes. Ele foi um instrumento de Deus para produzir arrependimento e libertar o povo dos seus opressores. Olha que coisa interessante. Deus escolhe um homem, ele ainda no ventre materno, uma mãe, melhor dizendo, que sequer podia ter filhos, uma mulher estéril. Deus vira para ela e fala: o seu filho vai ser o próximo libertador de Israel. Então Sansão, esse homem que viveu em si esse paradoxo, como eu falei para vocês mais cedo, ele foi escolhido por Deus para produzir libertação entre o povo de Israel. É interessante porque o texto nos dá uma informação muito importante. O texto nos fala que Deus vira para os pais de Sansão e fala assim: olha, estou escolhendo Sansão para ser libertador de Israel, mas tem um detalhe: o menino será um nazireu. Um menino será alguém separado. É interessante porque o voto do nazireato, ou o voto do nazireu, ele pressupunha algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que decidisse fazer o voto de nazireu, ele tinha que abster-se completamente de vinho ou bebida forte. Ele não podia cortar os cabelos. E também não deveria tocar em nenhum corpo morto. Então qualquer um que decidisse fazer um voto de nazireu deveria abster-se de quaisquer coisas impuras, e não podia cortar o cabelo, tomar bebida forte e nem encostar em defuntos, em cadáveres. Porque se ele fizesse isso, ele romperia com o voto que ele havia feito diante de Deus. Agora, sabe o que é interessante também? É que esse voto não surgiu assim do nada. Aquele anjo, o anjo do Senhor apareceu para os pais de Sansão e disse para que eles fizessem, o menino fosse o nazireu. Esse voto de nazireu já havia respaldo na lei que Deus havia dado a Moisés lá atrás. E em Números capítulo 6, versos de 1 a 6, está escrito assim: o Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que abster-se de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas, enquanto for nazireu. Não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas, durante todo o período de seu voto de separação.
nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Então, na lei de Moisés, já havia uma previsão no que diz respeito a uma separação, a uma consagração. Agora, o que me chama a atenção no texto aqui de Números é que a proposta para aqueles que desejassem se consagrar era uma proposta temporária. Ou seja, o voto do nazireato ou o voto de nazireu, quando alguém desejava fazê-lo, era uma consagração que ia durar durante um período de tempo. 1 ano, 2 anos, 5 anos, poderia escolher o tempo que esse voto ia acontecer. Diferente do que aconteceu com Sansão. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque o que me chama a atenção nesse texto aqui inicialmente é que o Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Alguém separado por Deus para cumprir o seu propósito, para viver uma vida santa, para poder libertar o povo de Israel. E aí, ao me deparar com esse texto, ou com esses textos que nós já lemos aqui nessa noite, eu encontrei algumas verdades bíblicas importantes a respeito da consagração. Verdades que, creio eu, se nós observarmos e trazermos para a nossa vida, nós poderemos ter uma vida mais consagrada diante de Deus. E sabe que verdades são essas? Queria poder compartilhar com vocês essa noite essas verdades. A primeira delas é que Deus nos fez para sermos santos, consagrados a Ele. Uma coisa tão óbvia, mas que eu queria esmiuçar, trabalhar um pouco mais com vocês. Deus nos fez para sermos santos e consagrados a Ele. Olha que coisa bonita, nós encontramos no verso 5 do capítulo 13. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Queridos, uma coisa interessante aqui, porque há uma diferença clara do modus operandi de Deus no Antigo Testamento e uma diferença dessa operação do Antigo Testamento e a operação que Deus fez no Novo Testamento. Preste atenção aqui numa coisa. No Antigo Testamento, por exemplo, qual era a lógica? No Antigo Testamento, uma pessoa santa, uma pessoa, ela poderia receber o Espírito Santo de Deus na sua vida em momentos pontuais. Deixa eu tentar explicar isso aqui um pouco melhor. Como é que acontecia no Antigo Testamento? Como o Espírito Santo não havia sido derramado ainda com abundância, por assim dizer, de uma forma plena sobre todas as pessoas da história, como é que funcionava? Quando alguém ia fazer alguma coisa para Deus, por exemplo, um homem tinha alguma habilidade para poder construir coisas, trabalhar, por exemplo, no tabernáculo. A palavra de Deus nos diz, lá em Êxodo, por exemplo, em Números, que Deus visitava aquele artífice, visitava aquele trabalhador com graça, enchia-o com o Espírito Santo para que ele pudesse fazer a obra que tinha que ser feita, mas depois o Espírito de Deus se ausentava dele. A mesma coisa acontecia nas batalhas de Israel. O texto diz que o povo se consagrava a Deus, buscava a Deus com mais intensidade. Deus dava libertação ao povo por meio do exército do povo de Israel, por meio ali do povo de Israel, mas depois o Espírito de Deus se ausentava das pessoas. Assim que funcionava no Antigo Testamento. O Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre alguém, e depois o Espírito Santo de Deus se retirava. Quer ver só que coisa interessante? Lá em Josué capítulo 3, verso 5, está escrito assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A lógica é a seguinte: se vocês querem ver maravilhas de Deus, se vocês querem ver milagres de Deus, se vocês querem ver coisas novas de Deus, tenham um momento pontual de santificação em suas vidas. Agora, sabe qual foi o modus operandi de Deus no Novo Testamento, diferente do Antigo? No Novo Testamento, o Espírito Santo não estava mais sobre as pessoas, ou não está mais sobre as pessoas como acontecia no Antigo Testamento, mas a partir do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus passou a estar nas pessoas, dentro de cada uma delas. E agora não acontece mais do Espírito Santo nos visitar
cumprir um propósito na nossa vida e depois se ausentar, nos deixar sós. Diferença do Antigo para o Novo Testamento. E o que me chama a atenção é que o Sansão, ele foi uma espécie de modelo de cristão do Antigo Testamento, ou um modelo de cristão já no Antigo Testamento daquilo que Deus ia fazer no Novo. Sabe por quê? O que me chama a atenção é que o Sansão, diferente das pessoas em geral, o Sansão já havia sido escolhido no ventre materno para ter uma vida totalmente santa, totalmente consagrada a Deus. E sabe o que me chama a atenção? Falando da lógica do Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 1, verso 4, está escrito assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E no verso 13 está escrito assim: quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Você não tem escolha. Sabe por quê? Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te chamou para que você seja santo, para que você seja separado, diferente do que acontecia no Antigo Testamento. E o objetivo da eleição de Deus na nossa vida é a nossa santificação. Olha, eu sei que existe uma interpretação muito equivocada dessa palavra eleição, ou a palavra predestinação. Eu já ouvi pessoas falando assim: se Deus me escolheu, se Deus me predestinou antes da fundação do mundo, como você está dizendo, então eu posso viver uma vida de qualquer jeito, eu posso viver uma vida de pecado, longe de Deus, porque eu sou predestinado mesmo, eu sou separado por Deus mesmo para a salvação. Agora, querido, sabe o que a Bíblia fala? É que essa eleição, ou essa predestinação, que eu creio nela, ela é uma eleição, ou uma predestinação para a santificação. O cristão não tem escolha. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos santos. Qualquer realidade fora dessa faz com que nós estejamos fora de um projeto de Deus para a nossa vida. Se você não busca santidade, eu quero dizer que alguma coisa está tremendamente errada na sua vida. Se você se acomodou com um estilo de vida distante do estilo de vida de santidade proposto pela palavra de Deus, eu quero que você entenda nessa noite que você não está cumprindo o propósito central da sua eleição, que é a sua santificação. Porque como Paulo fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo não é mais alguém que vem sobre mim e depois se retira depois de ele ter cumprido os seus propósitos. Então, essa é a primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês. Mas eu queria compartilhar mais algumas outras verdades. Quando nos consagramos a Deus, Ele nos liberta dos nossos opressores. Irmãos, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Os israelitas, eles voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E não se passará, agora o verso 5, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Para quê? Ou por quê? Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, quando nós nos consagramos a Deus, Ele começa a nos libertar de coisas, de situações, de sentimentos que muitas vezes tomam conta da nossa vida por tanto tempo, que se tornam verdadeiros opressores na nossa vida. Coisa interessante, eu estava lendo um pouco sobre esse assunto, sobre a história dos filisteus, e um autor dizia uma coisa interessante, dizia o seguinte: diferente do Egito, no Egito havia escravidão, Márcio, havia opressão. No Egito havia imposição. Se o sujeito não trabalhasse na fabricação de tijolos, porque era isso que os escravos judeus faziam no Egito, eles construíam tijolos. Se eles não fizessem, eles eram oprimidos, eles apanhavam,
eram açoitados como qualquer outro escravo sofreria nessa situação. Mas sabe qual foi a sutileza da escravidão feita pelos filisteus? A opressão ou a escravidão, por assim dizer, produzida pelos filisteus, ela foi muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Era assim, ó, começava com um casamento, com uma mulher ou com um homem que adorava um outro Deus. Começava com um estilo de vida distante daquilo que Deus propuseram na sua palavra. E o que aconteceu foi que o povo de Israel começou a se deixar seduzir pela proposta da cultura dos filisteus. Então, na verdade, não havia um clamor desesperado por libertação, não havia um sofrimento generalizado por conta dessa escravidão. O povo estava gostando do que estava fazendo, se casando, curtindo a vida. O problema é que eles começaram a ser completamente influenciados pelos filisteus, e essa influência negativa foi fazendo com que aos poucos eles fossem se afastando de Deus e da sua palavra. E aí, o que acontece, irmãos, é que toda vez que nós, homens e mulheres de Deus, nós abrimos a guarda e nos deixamos influenciar por aquilo que o sistema lá fora tem para nos oferecer, nós acabamos entrando numa teia de opressão, numa teia de escravidão, e quanto mais a gente se envolve com ela, mais difícil fica de encontrarmos libertação. E acontece uma lógica interessante que acontecia com Israel, é que os israelitas, eles foram um protótipo da igreja hoje, ou um protótipo dos cristãos hoje. Acontecia assim: afastamento de Deus, mais idolatria, igual a opressão. Irmãos, muitas pessoas frequentam igreja evangélica, frequentam igrejas, mas são pessoas completamente escravizadas ou oprimidas por tantas coisas que o sistema aí fora oferece. Tem muita gente, tem muito cristão que lê a Bíblia, que vem a uma igreja dominicalmente, que se intitula um discípulo de Cristo, é um cristão nominal, mas continua preso a práticas ou a hábitos que são aprendidos lá fora. Sabe o que acontece? Algumas dessas prisões, sentimentos destrutivos que nós alimentamos, já viu isso? Pessoas que não conseguem perdoar, como tem cristão que não consegue liberar perdão. Prega-se dominicalmente na igreja sobre perdão, aquilo que Deus fez por nós na cruz. Como vamos tomar ceia daqui a pouco, essa ceia, ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, que nos perdoou. E aí quando chega lá fora, quando alguém faz alguma coisa contra a gente, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos ser generosos, somos pessoas egoístas muitas vezes. Quantos cristãos alimentam sentimentos destrutivos de inveja, por exemplo? Porque tem um detalhe, né? Inveja não é só você querer o que o outro tem. A inveja também é você não querer que o outro tenha o que ele tem. Já viu isso? Você não se contenta apenas em desejar o que é do outro. Você fica com aquele sentimento: poxa, aquele cara que comprou um carro novo, mas ele podia não ter aquele carro, né? Ele podia não ter aquele esposo, aquela esposa, aqueles filhos, né, saudáveis, bonitos, inteligentes. A inveja vai destruindo. E como tem cristão preso na sua inveja, preso na sua falta de perdão. Povo de Deus oprimido, povo de Deus que não consegue se libertar. Aquilo que o outro tem sempre é melhor, a grama do vizinho sempre é mais verde. É terrível. Então alguns sentimentos vão nos prendendo, sentimentos destrutivos, mas ainda algumas outras opressões, como a depressão espiritual que eu preguei aqui algumas semanas, esterilidade espiritual, vícios na alma. Marcelo dizia aqui de manhã, né, que a gente vive uma vida e a gente vai criando uma bagagem. Você vai criando uma bagagem de hábitos, de pecados, de coisas ruins, e você vai levando isso ao longo da sua vida. Irmãos, se você que está aqui nessa noite deseja de libertação, quer de sentimentos, quer de depressão espiritual, de esterilidade espiritual, que é você não produzir frutos, ou de vícios que você vem carregando ao longo da sua vida, se você deseja libertação, você precisa de santificação. Sem santificação, eu e você vamos continuar nos arrastando com os nossos pesos, com os nossos vícios,
com os nossos hábitos pecaminosos que produzem tristeza no coração de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Se quisermos libertação, precisaremos de santificação. Avançando, a libertação processual ou santificação está condicionada a uma decisão nossa de cumprir o que Deus nos manda fazer. Olha que coisa bonita nós encontramos no verso 4, uma única palavra: todavia. Interessante, porque o anjo de Deus, ou o anjo do Senhor, havia feito a promessa. Falou para Manoá e sua mulher, ou para a mulher, e a mulher fala para o Manoá: olha, você é estéril, mas você vai ter um filho. Então fez toda a promessa. Mas é interessante porque na sequência vem a condição: você vai ter um filho, vai ser o filho do seu amor, vai ser amado por você. Todavia, aí vem agora o que o anjo queria que eles fizessem. Irmãos, guardem isso em nome de Jesus. Conquanto a salvação seja um presente da graça de Deus para a nossa vida, a santificação ou a libertação processual está condicionada à nossa decisão pessoal de querermos ser santos. Se nós não entendermos que Deus, na sua soberania, colocou condições para isso, nós vamos continuar achando que nós vamos viver a vida, frequentar uma igreja domingo, apenas fechar os olhos e adorar, que a santificação vai acontecer naturalmente. Não acontece. Se você não tiver disciplina pessoal de leitura da palavra de Deus, de oração, se você não obedecer a palavra, como o anjo disse para Manoá e sua mulher aqui, obedeçam a tudo o que eu disser para vocês, queridos, nós vamos passar por toda essa existência sem uma consagração maior a Deus, sem um envolvimento maior com as coisas de Deus. É condicional, sim. Tem a ver com a nossa decisão, sim, de buscarmos a Deus, de nos inclinarmos ao Senhor, de obedecermos a sua voz e os seus comandos para a nossa vida. Mas embora a consagração seja a vontade de Deus para todos, às vezes se constitui um chamado específico para realizar algo através de nós. Sabe o que eu quero que você entenda aqui nessa noite? Eu já falei aqui, Deus chamou você para ser santo. Não tem saída, não tem escolha. Se você é um discípulo de Cristo, o que resta para você é a santificação. E isso deve ser um processo natural na sua vida, como acontece na vida de todo discípulo. Então você vai buscar naturalmente, como um discípulo de Jesus, essa santificação. Mas tem um detalhe: às vezes nós começamos a ouvir um chamado de Deus mais intenso para ler a Bíblia, para orar, para estarmos na casa de Deus, para buscarmos a Deus com mais intensidade. Sabe por quê? Porque às vezes essa voz de Deus soando no nosso ouvido, nos chamando para mais intimidade, é porque Deus quer realizar uma grande obra através da nossa vida. Olha só que coisa interessante: e não se passará navalha, já lemos esse texto, na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deus tinha um propósito para a vida de Sansão, irmãos, e por causa disso, Deus chama esse menino para a santificação através de seus pais inicialmente. Mas sabe o que acontece? Não feche os ouvidos, não tape os ouvidos quando Deus começar a catucar você, chamando você para orar. Eu já tive fase na minha vida, é interessante porque isso acontece em fases. É ilusão a gente achar que nós vamos conseguir viver aqui no alto o tempo todo a santificação, aqui em cima o tempo todo. A gente não aguenta. Mas é interessante, eu acho que pessoas aqui já viveram isso também, fases assim. Eu tive fases da minha vida onde o relógio, eu despertava às 3 horas da manhã toda noite. Demorei um tempo até entender, né? Perdi o sono, mas é impressionante, 3 horas da manhã, pá, 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 e assim, não era aquela coisa pesada de sono, o sono sumia. Aí eu comecei a entender, Deus está me chamando, Deus está me chamando para orar, Deus está me chamando para buscá-lo. E aí, comecei a buscar Deus, 3 da manhã, meus irmãos. E aí o que acontece é que Deus
muitas vezes começa a nos tocar, a nos despertar, suscitar em nós um desejo maior pela palavra, um desejo maior pela oração, um desejo maior pelo culto, nos envolvemos mais com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer nos usar numa tarefa específica. É alguém que Ele quer salvar e vai usar você? É alguma obra na vida de uma pessoa, de uma família, de um casal, de vizinhos, no trabalho, que Deus quer usar você como instrumento, mas sem santificação você não consegue cumprir o propósito de Deus. Aí o que Deus faz? Deus começa a cutucar você, igual fazia com o jovem Samuel, né? Samuel, Eli, você está me chamando? Não, não te chamei não. Volta a dormir, garoto. Aí ele voltava. Samuel, Eli, você está me chamando? Não estou te chamando. Até que o Eli, no momento em que não se buscava Deus naquele contexto, tempo dos juízes, que nós estamos vendo aqui nessa noite, o Eli fala para ele: quando você ouvir a voz, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Irmão, quando Deus cutucar você, quando Deus chamar você, fale para Ele: Senhor, pode falar, porque teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor quer fazer. Cumpre o teu propósito na minha vida. Irmãos, não sejamos negligentes com o chamado de Deus. Quando Deus começar a nos despertar, quando Deus começar a nos chamar para uma vida mais santa, de mais intimidade, vamos nesse barco, vamos nessa onda, porque pode ser que Deus queira nos usar para uma obra grandiosa, e eu creio que Ele pode fazer isso na nossa vida. Avançando um pouco mais, a consagração é uma resposta responsável ao dom de Deus em nós. Olha que coisa bonita. A consagração é uma resposta responsável ao dom de Deus em nós. Olha só o que a palavra de Deus no verso 5, de 3 a 5, estou lendo várias vezes o mesmo texto para ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O que me chama a atenção é que Deus estava dizendo desde já para Manoá e sua mulher: olha, vocês vão receber uma bênção, vocês vão receber um dom, vocês vão receber um presente, algo que vocês nem contavam mais na vida de vocês, porque a mulher do Manoá, ela era estéril. Mas tem um detalhe: vocês vão consagrar esse menino a mim. O que me chama a atenção é que eles entenderam com dificuldade, bem verdade, que eles precisavam ser responsáveis com o dom que Deus estava dando para eles. Sabe por quê? Porque consagrar é você devolver a Deus aquilo que Deus tem te dado. Deus dá dinheiro para você, você tem que consagrar o seu dinheiro a Deus. Deus deu um casamento para você, você tem que consagrar o seu casamento diante de Deus. Deus deu um trabalho para você, um emprego dos seus sonhos, você precisa devolver isso para Deus. Porque consagrar, em última análise, é uma devolução para Deus. Deus está aqui, você me deu, é dom, é presente, mas olha, eu devolvo a Ti, Senhor, como uma oferta agradável. O problema é que, em regra, nós invertemos esse negócio. Deus dá uma dádiva, Deus dá um presente, Deus faz algo na nossa vida e a gente retém o dom, retém a bênção e não devolve a Deus como gratidão ao que Ele fez pela nossa vida. E aí, Deus dá um bom trabalho, dá um casamento, dá saudável, estruturado, dá dinheiro, dá saúde, e a gente não dá uma resposta de gratidão a Ele, uma oferta que é a nossa própria vida ao nosso Deus. Precisamos entender nessa noite que consagrar é devolver a Deus. É o que você faz com o seu dízimo. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, o que você está fazendo é entregar a Deus um pouco do muito que Ele tem feito chegar às tuas mãos. Consagração é devolução, é entrega a Deus. Vamos avançar? A consagração também é a maneira que Deus encontrou de unir o natural com
o sobrenatural. Olha que coisa interessante, o verso 6 nos diz: então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, e de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Sabe o que me chama a atenção aqui? No momento onde a voz de Deus era escassa, esse tempo dos juízes, um momento onde Deus não falava corriqueiramente com o povo, um momento onde os profetas não tinham revelação, não tinham voz de Deus para a nação. Esse casal, ou essa mulher em primeiro lugar, ela experimenta uma manifestação impressionante de Deus. E o que me chama a atenção é que nesse momento de tanta aridez espiritual, Deus rasga os céus e faz com que o natural da vida deles fosse alcançado pelo sobrenatural. Irmãos, quando a gente começa a consagrar a vida a Deus, a gente começa a ver o sobrenatural de Deus na vida da gente. Quando você começa a buscar a Deus em oração, em leitura da palavra, em comunhão com os irmãos, nossos olhos espirituais começam a ser abertos. A gente canta aqui dominicalmente, de vez em quando, né? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente canta para Deus abrir os olhos do nosso coração, mas nós não buscamos a santificação, que é a maneira de fazer com que o sobrenatural de Deus alcance o nosso natural. Irmãos, em nome de Jesus, vamos buscar esse sobrenatural de Deus, vamos buscar essa beleza de Deus. Deus quer rasgar os céus, Deus quer fazer com que esse sobrenatural alcance nossa vida. Eu orava por cura, por libertação, por transformação aqui no início do culto, porque eu acredito que Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Mas irmãos, nós precisamos por conta própria, através da nossa própria atitude e iniciativa, começarmos a buscar a Deus com mais intensidade, consagrarmos a nossa vida, lermos a palavra, chorarmos na presença de Deus, para vermos os céus se abrirem e nós começarmos a ver a glória de Deus. Queridos, é óbvio, não estou prometendo para você que vai acontecer com você como aconteceu lá no deserto, por exemplo, né? Que vai aparecer coluna de nuvem, coluna de fogo, e pode até acontecer, é bem verdade, mas eu não estou garantindo isso para você. O que eu estou garantindo é que se você consagrar a sua vida e se você buscar a Deus, você vai começar a ver coisas incríveis acontecendo na sua vida. Eu não escutei nenhum amém por isso, nenhum aleluia por isso, e eu queria que essa palavra mexesse com você nessa noite. Eu queria que você saísse daqui crendo no sobrenatural de Deus. Sabe por quê? A tua vida está cheia do natural. Embora o natural, como eu dizia aqui no nosso Réveillon, seja uma bênção, o ordinário seja uma bênção, irmãos, nós como cristãos não podemos abdicar desse, não vou dizer desse direito, mas dessa bênção de nos conectarmos com o sobrenatural de Deus. Olha, consagre a sua vida, que você vai ver que você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados, que Deus prometeu isso. Consagre a sua vida, que você vai ver que quando uma pessoa ficar endemoniada, você não vai chamar o pastor para expulsar o demônio, você vai expulsar. Consagre a sua vida, que você vai começar a ver em você mesmo ousadia e intrepidez para começar a falar do amor de Deus para outras pessoas. Agora, sem consagração não tem sobrenatural, e nós precisamos do sobrenatural também. A consagração, ela também é um desafio de fé. Olha só que interessante, lá no verso 7, o que está escrito: mas ele me assegurou. Me chamou a atenção essa frase quando eu li, porque essa mulher, ela creu na palavra do anjo do Senhor. Ela era estéril ainda, ela não tinha um filho ainda, a nação estava afundada na idolatria e no afastamento de Deus, mas ela garantiu para o seu marido: mas ele me assegurou. Sabe o que essa mulher fez? Ela creu na palavra daquele anjo, que era o anjo do Senhor, o próprio Deus manifesto ali. Sabe o que acontece? A santificação, ou a busca de Deus, muitas vezes vai se constituir um investimento com um retorno, entre aspas, muitas vezes a longo prazo. Você vai buscar, você vai orar, você vai jejuar, você vai se consagrar, você vai chorar na presença de Deus, e nada vai acontecer, muitas vezes a curto prazo. Queridos, a busca de Deus
diferentemente do entretenimento que tem prazer imediato, diferentemente da televisão que traz um prazer imediato, diferentemente do sexo que traz um prazer imediato, a busca de Deus, muitas vezes, vai nos trazer um retorno a longo prazo. Claro, não estou aqui falando que não há alegria e prazer na presença de Deus. O que eu quero que você entenda é que você às vezes vai buscar, e Deus vai continuar chamando você para buscar a Ele cada vez mais. Mas os resultados espirituais, você vê, é com o tempo na sua vida. É a maturidade que você adquire, é o amor por Deus que você vai adquirindo, é uma busca, mais um desejo de buscar Deus com mais intensidade, é o que você vai adquirindo na sua vida. A consagração nos garante uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Como tem cristão sem rumo e sem direção por aí, né? Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Já viu, tem gente perdida na vida, não sabe o que faz, estou perdido, né? Para onde que eu vou? Eu vou pedir para a irmãzinha de oração orar por mim, eu preciso de uma revelação, eu preciso daquela irmã que dá a revelação. Gente, eu conheci gente assim, eu conheço gente que vai longe, tinha uma pessoa, né, que não, e nada contra a Baixada Fluminense, mas uma pessoa que saía daqui da Barra da Tijuca, ia para a Baixada Fluminense, não me lembro o lugar exato, porque tinha uma irmãzinha lá que dava revelação. Sabe o que é isso? É gente perdida, é gente que precisa o tempo todo ouvir alguma coisa para achar um rumo, não tem direção. Agora, a consagração pessoal da nossa vida faz com que nós tenhamos um norte, tenhamos um rumo para a nossa vida. Olha que coisa bonita, os versos 8 e 9 falam. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer e como o menino vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. O Manoá ficou perdido. Mas Senhor, como é que vai ser? Como é que a gente vai agir? O que eu faço? Ele foi na fonte certa, ele buscou a Deus, ele orou, ele clamou ao Senhor, e Deus deu todas as diretrizes para ele de como o menino deveria ser conduzido, criado por eles. Deus faz isso na vida das pessoas que o buscam. Busca a Deus, que você vai ter direção para a sua vida. Busque a Deus, que você vai depender menos da irmãzinha de oração, menos do pastor. Leia a palavra de Deus, que você vai encontrar respostas para a sua vida, porque Deus traz direção para aqueles que consagram a sua vida a Ele. Mais ainda, o texto é muito rico. Quanto mais nos consagramos, mais nós queremos estar com Jesus. E aqui fazendo de alguma forma contemporaneizando aqui um pouco mais o texto, porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos vontade de estar com Ele. Uma frase que eu sempre cito do Inácio de Laranhaga: quanto mais eu oro, mais eu tenho vontade de orar. Quanto menos eu oro, menos eu tenho vontade de orar. Isso é óbvio, é fato. Irmãos, quanto mais você caminha com Jesus, que você vê o sobrenatural te alcançando, o céu se rasgando, o amor de Deus tomando seu coração, mais vontade você tem de estar com Ele. É igual o casal, né? Você começa a namorar, aí no início você tem aquela vontade de estar juntos, mas quanto mais você vai ficando, vontade você tem de estar com a pessoa amada. Assim é com Deus. Quanto mais você vai até Deus, mais vontade você tem de estar com Ele. Isso acontece com a consagração de vida. Comece a consagrar a sua vida a Deus, que essa crise que você tem de consagração, eu não tenho vontade de igreja, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade disso. Você vai ver, se você começar, der o primeiro passo na direção de Deus, da busca de Deus, meu irmão, você vai começar a ter vontade por conta própria. Teu coração vai se inundar de alegria e de vontade de estar com Jesus. Você vai começar a perceber isso na sua vida. Olha que coisa bonita, o verso 15 vai dizer: Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. Olha só o que o Manoá falou. Estava boa a presença do anjo, eles estavam curtindo o anjo do Senhor ali com eles. Sabe por quê? Eles começaram a se envolver com o anjo do Senhor,
a estar em comunhão com Ele, e esse desejo começou a se acentuar cada vez mais no coração do Manoá e da sua esposa. Avançando mais, a motivação maior para a consagração deve ser a graça de podermos ter comunhão com Deus e não fazermos da consagração uma moeda de troca. Ah, joguei duro, hein? Vou repetir. A motivação maior para a consagração deve ser a graça de podermos ter comunhão com Deus e não fazermos da consagração uma moeda de troca. O Manoá aprendeu isso, ou a lição que nós temos com relação a esse ponto, nós aprendemos a contrário senso do texto que nós vamos ler agora. Olha só. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Olha a cabeça do Manoá. Você cumpre a tua palavra, que a gente te presta homenagem. Olha a lógica dele, né? Você dá a bênção, que depois a gente oferece culto. Você faz o milagre, que depois a gente te honra. Como tem crente que age assim, não é verdade? Ele respondeu: por que me pergunta pelo nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Sabe o que o Manoá aprendeu? Que o culto a Deus não pode estar condicionado à bênção recebida. Irmão, se a bênção não chegou, adore a Deus. Se o milagre não veio, adore a Deus. Se nada aconteceu, busque a Deus, consagre a sua vida ao Senhor. Não condicione a consagração pessoal da sua vida ao que Deus pode fazer lá na frente por você. Comece fazendo hoje, comece buscando hoje, comece consagrando a sua vida hoje ao seu Deus. A consagração também nos leva a ver a Deus, e vê-lo produz vida. Olha que coisa bonita. Sem dúvida vamos morrer, o Manoá disse ele à sua mulher: pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: falou para assim: Manoá, acorda, sabe que você não está vendo, cara? A mulher dele falando para ele, né? Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal nas nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas. Manoá, podia fazer até um trocadilho com o nome Manoá aqui, né? Ô mané, né? Assim, né? Ô Manoá, acorda. Nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. Manoá, se Deus mostrou tudo isso pra gente, se Deus já falou todas essas coisas, se Ele aceitou as ofertas das nossas mãos, como é que Ele vai matar a gente, Manoá? Se liga, Manoá. Meus irmãos, a consagração, ela nos leva a ver a Deus, e ver a Deus produz vida no nosso coração. Sabe que muitas vezes a gente está morto espiritualmente porque a gente não busca a consagração, a gente não busca a vida que há em Deus. E aí eu me encontro lá com o texto de Mateus, já no Novo Testamento, capítulo 5, verso 8, que diz assim: bem-aventurados, quem? Os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Quer ver a Deus? Consagre a sua vida. Quer ver a Deus? Santifique a sua vida. Quer ter intimidade com Deus? Busque ao Senhor com todas as suas forças, com toda a sua intensidade, que você vai ver Deus se revelando a você. E uma vez que Deus se revelar a você, você vai começar a perceber a vida de Deus fluindo do seu interior, e a promessa que Jesus fez à mulher samaritana se cumprindo na sua vida. Eu concluo essa mensagem dizendo que a consagração da vida é uma bênção. Irmãos, a consagração é um presente maravilhoso de Deus. É algo tremendo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quer ser uma pessoa abençoada? Consagre a sua vida. Quer ser uma pessoa próspera? Consagre a sua vida. Quer ser uma pessoa que faça diferença? Consagre a sua vida. Quer ser uma pessoa que vai experimentar o novo de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus? Consagre a sua vida, que você vai começar a ver o que Deus pode e quer fazer em você e através de você. No próximo domingo, nós vamos falar sobre enchendo o vaso com tesouro, mais uma vez, mas agora a parte 2, porque eu quero dar umas dicas mais práticas ainda,
de como nós podemos consagrar efetivamente nossa vida a Deus. Então, se você deseja consagrar a sua vida a Deus, nós vamos orar agora, mas eu convido você desde já, para que no próximo domingo nós possamos nos encontrar mais uma vez com o texto de Sansão, entrar na vida propriamente de Sansão, e vamos aprender com ele, adulto, com as suas atitudes, como que nós podemos consagrar um pouco mais a nossa vida a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.